Estão chegando mais pessoas. Sejam bem-vindos. Estamos com 35 participantes agora, que é fantástico tê-los aqui. Eu gostaria de solicitar aos que estão chegando que mantenham os microfones desligados para que não haja interferência no som, tá certo? Aos que estão chegando, sejam bem-vindos, boa tarde, e vamos começar o nosso módulo de gestão documental, certo? Eu gostaria de que Alexandre desse uma palavrinha, mas ele saiu da sala agora. Então, para a gente não demorar mais, né? É o primeiro dia, a gente está fazendo alguns ajustes, é uma experiência nova em face da pandemia, né? Em face da pandemia, temos que trabalhar, né? Em sentido remoto. E pedir, né? Que vocês tenham um pouco de paciência, porque é uma aula diferenciada, diferente daquilo que a gente está acostumado de fazer presencialmente, né? Então, eu peço a vocês um pouco também de compreensão e paciência para a gente ajustar. Temos agora 40 participantes, olha que coisa boa. E isso é muito bom, porque a SEASA vem empreendendo um projeto, um programa de gestão documental e, obviamente, memória, né? E esse programa de gestão documental, ele prevê uma mudança na cultura, né, da SEASA. E estamos à frente, a MG Fale foi a empresa que ganhou a licitação, e eu, como consultora nessa área de gestão documental e memória, eu estou aqui com vocês para a gente se organizar e passar um pouco dessa conhecimento e dessa nova dinâmica que a gente vai empreender na empresa, né? Bom, eu me chamo Marcília Gama, como vocês estão vendo, eu sou professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, do Departamento de História. Toda a minha trajetória é na área de História, mas também eu sou especialista em Arquivologia. Nós aqui em Pernambuco... E quando eu passei, eu passei. Quem é? Pode estar, então. Pode. Tem alguém com o microfone ligado. É Alexandre, é? Boa tarde, gente. Boa tarde. Então, vamos dar a palavrinha agora a Alexandre. Vou desligar meu microfone, viu, Alexandre, para você falar melhor. Obrigada. Perdão, repita, por favor. Eu vou passar a palavra a você, como presidente da comissão, para que você possa falar um pouco do que é, rapidinho, fazer as apresentações, e depois a gente começa. Pode ser? Bom dia, gente. Um prazer falar com vocês, né? Foi instituído pela direção da unidade uma comissão de gestão documental, na qual a atividade... Estou sozinho aqui. Na qual foi delineado alguns objetivos, né? O SEASA, como algumas pessoas conhecem muito bem, produz uma quantidade infinita de papel e que esses papéis, né, todos esses documentos, nós arquivamos de determinadas formas. E a gente, com o intuito, não só do curso, mas também com a contratação de uma consultoria, né, que vai estar nos ajudando a trabalhar esses papéis, que nós possamos fazer o tratamento deles da melhor forma possível. Para isso, é interessante que cada um, né, ou a SEASA como um todo, tenha uma linguagem única em relativo a todos os documentos que nós produzimos, certo? Depois que, ao final do curso, e no decorrer dos 10 meses de contratação da empresa, certo? Nós possamos, porventura, fazer todo esse trabalho dessa documentação e aí sim diminuir um pouco a carga de papéis que nós temos, certo? Foi idealizado, né, a pedido da direção administrativa financeira, Pedro Veras, com orientação e delegação de Gustavo, para que nós possamos fazer mais um curso de aprimoramento,
né, esse gestão documental, inicialmente com arquivo e documentação, para a gente que possa desenvolver todas essas habilidades, para a gente possa poder falar uma linguagem única e que possamos produzir menos papel, né, a natureza agradece, e que a gente possa, enfim, ter, depois desse trabalho, ter acesso a isso de forma mais equânime, certo? A contratação da empresa que Marcília faz parte, né? O cabedal dela de conhecimento é vasto, né? Não sei se ela já perdão por não ter entrado, estava resolvendo alguma outra situação, né? Marcília é doutora em História, é especialista em Arquivologia, com dezenas de trabalhos publicados e trabalhos realizados feitos em dezenas de órgãos também, estaduais, federais e municipais, certo? Dispensa comentário aqui o currículo dela, certo? Algumas pessoas já conhecem, algumas já fizeram curso com ela, certo? Então, é um prazer tê-la aqui conosco para a gente poder trilhar esse caminho, certo? Marcília, tenha um bom trabalho, agradeço a presença de todos, certo? Que possamos ter um bom curso e que a gente possa assimilar um pouco mais da sua gama de conhecimentos. Obrigado. Obrigada, Alexandre. Muito obrigada pelas palavras e agradeço a oportunidade de estar aqui com a turma, né? A turma está cheia, 42 participantes. Olha que bom. Sucesso. Espero que gostem, né? Com certeza. Muito obrigada. A gente está aqui com a monitoria, né? A participação de Robério Melo, um especialista, é um aluno, mas já quase formado, é um especialista nessa área de projetos, de processos, de arquivamento online, fazer uma série de... E aí ele vai estar nos supervisionando. Ele criou uma sala, tá? Que vai ficar disponível no YouTube. Todo o material que a gente vai ter um e-mail geral também criado e só especificamente para o curso. Aqueles que perderam vão ter a oportunidade de ir lá e fazer a visitação no acervo e acompanhar todo o material. Essa plataforma vai ficar disponível porque, como os arquivos são pesados, se a gente for enviar por e-mail da turma ou o seu, aí vai ficar complicado. Depois, a gente vê com o Mário como transpor esses dados para ficar aí com vocês, tá certo? Alexandre, tudo bem? Ok, Marcília. Beleza. Tudo Podemos bem. começar? Podemos? Podemos. Ok, tá certo. De novo, né? Muito boa tarde a todas, tá? Ficamos muito contentes, estamos com 46 participantes agora, com o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês e trabalhando essa perspectiva dos conteúdos referente à gestão documental, né? Quero dizer a vocês que uma nova cultura começa a acontecer na SEASA. Embora esteja ainda incipiente por conta da pandemia, né, por conta das chuvas também que castigaram, né, aí a parte, inclusive pegou um pouco a parte do arquivo, mas a despeito dessas diversidades que são temporárias e superáveis, nós vamos atuar e trabalhar na melhor forma possível para que vocês vejam, compreendam, tenham acesso a tudo que tem de mais atual na gestão documental, certo? Eu vou pedir que comece a passar os slides. Esse material, como eu falei, todo já vai estar à disposição de vocês nessa plataforma que vai estar à disposição, que vai ser criada no YouTube, e lá vocês vão ter frequentemente a liberdade de acessar, de baixar arquivo, enfim, de ter acesso ao material, porque esse conteúdo, a importância dele é exatamente vocês estarem mexendo com ele. Foi feita que a gente chama, foi feita uma apostila, eu já passei, encaminhei para vocês. Essa apostila também
é um aporte, é um material complementar que vai orientar vocês a também a se debruçar e estudar. E os slides que a gente vai passar são, de forma mais sintética, condutores dessa plataforma de conhecimento que vocês vão ter acesso. Então, o curso de atualização e gestão documental é aquilo que a gente vai começar hoje. Sejam muito bem-vindos, né, como eu já disse. E aí, vamos lá para a gente, sem mais delongas, já fui apresentada, vamos estabelecer os acordos. Então, como forma de vocês compreenderem, participarem mesmo e aproveitar, a assiduidade é fundamental. Claro que todas as organizações sempre aparecem algum imprevisto, tal, e para que vocês não fiquem, né, desprovidos, né, dessa aporte. Então, a gente vai conseguir colocar também nessa plataforma para que vocês possam acompanhar. Então, assiduidade, acompanhar as atividades, o segredo de grupo, que a gente colocar, vai permanecer aqui com o grupo, todas as dificuldades que vocês tiverem, então aí meu celular também podem ter acesso. E a participação é fundamental, a pontualidade, né? E o cumprimento desse acordo para que tudo ocorra de forma plena, né? Então, veja, excepcionalmente, hoje a gente começou às 14 horas, mas a partir de amanhã, conforme foi colocado no memorando por Alexandre Lima, presidente da comissão, 13h30 a gente começa, certo? Porque esses ajustes permitiram que a gente não começasse assim, no horário 13h30. Mas esse desconto lá na frente a gente dá, certo? Podemos passar. Os objetivos do curso aos quais a gente vai estar trabalhando iniciar, né, a construção de uma base de conhecimento a fim que seja possível o desenvolvimento das atividades de gestão baseada nas normas arquivistas modernas. E como base dessas normas arquivistas modernas, eu citaria a própria Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que prevê a gestão documental como um dos processos fundamentais para essa, que a gente chama para implementação dessa nova orientação, dessa nova metodologia, dessa nova prática na área dos arquivos pelas organizações. Diferente do que as pessoas pensavam, os arquivos, eles são o cérebro de todas as organizações. Se vocês pararem para pensar, a gente está tão envolvido com os nossos afazeres diários em cada setor, que a gente só se preocupa, né, com aquilo que a gente está fazendo ali, desempenhar bem, porque tem prazo, tem uma série de coisas, mas o acúmulo de todas essas ações que são postas em prática por cada setor, do mais simples ao mais complexo da SEASA, ele vai gerar papel, vai gerar documentos. E esses documentos, eles deverão ser passíveis de análise, porque o objetivo é que a própria instituição só se preocupe a guardar o que realmente é importante, o que realmente presta, o que realmente vai trazer para a instituição o que a gente chama uma celeridade das suas práticas informacionais, tá? Então, hoje, terça-feira, né, essa apresentação que já foi feita, esse estabelecimento de acordo que a gente já colocou aqui, e agora vamos ao programa do curso, que são essa primeira slide de hoje trata das noções fundamentais sobre arquivos, tá? E o que é documento, para que vocês tenham ideia dessa dimensão, tá? O programa todo vai estar aqui, eu vou pedir a Robério que passe ele, porque a cada dia a gente vai tratando para que a gente não se preocupe mais com... E você já passa, Robério, para o item que é a tela arquivística, certo? Está dando para você ver, Robério?
Bom, a gente vai começar hoje a trabalhar a questão dos arquivos, a questão do documento, o conceito de documento e os fundamentos que embasam esse arquivo, né? Então, quando eu falo em arquivística, eu estou falando da técnica de organizar, de manusear, de guardar e difundir, dar difusão a esses arquivos, certo? Então, a ideia da arquivística moderna, ela surge com a Revolução Francesa em 1789. A partir de 1790, certo? Depois, passada toda aquela mudança vamos dizer assim, na construção, né, de um Estado moderno na França. Então, toda vez que a gente passa a trabalhar com essa perspectiva de arquivística moderna, lembro vocês que é com o intuito de saber que os arquivos nacionais, eles surgem prioritariamente na França. Para o mundo europeu, os arquivos nascem na França. Isso se dá logo depois da Revolução Francesa, em 1789, e em 1790, um ano depois, é criado o Arquivo Nacional da França. E esse Arquivo Nacional, quando ele surge com o propósito de reunir todo o conjunto, tudo que foi produzido em termos de documentação, seja pelo clero, seja pela monarquia, seja pelos sans-culottes revolucionários, seja pela, que a gente chama pela plebe, no caso, pelo povo, seja pela imprensa, quer dizer, aqueles almanaques que circulavam, como os cordéis circulam aqui, que não são algo assim oficial, eles foram a base para o surgimento dos arquivos para a Europa, nesse sentido moderno. Só que, ao receber esse arquivo nacional, ao receber esse conjunto de documentos, é uma massa imensa de todos os lados. Então, eles tiveram que dar uma sistematização. Como se ia localizar? E aí, a ideia dos arquivos está ligada à questão que é fundamental do gerenciamento, tá? O controle da informação. Quando o Estado o Estado Nacional Francês forma, ele, para reforçar o papel e o poder desse Estado, ele quase que confisca todos os arquivos, porque lá vai estar a base informacional e, obviamente, ele queria controlar essa sociedade e, para controlar, ele precisava saber o que é que estava acontecendo. Então, veja, o cérebro de todo o poder exatamente estaria no saber. Isso é uma máxima pensada por um teórico francês chamado Michel Foucault. E aí ele cria a ideia, teoricamente falando, né, do poder saber, para mostrar como você, sabendo, tem o controle dessa informação. E aí, vamos ver. Essa observação, ela nasce, essa arquivística, ela nasce, em primeiro lugar, com experiência. Ninguém sabia nada ainda, tá? Ninguém sabia nada ainda. Ela surge com experiência. Depois, observadas uma série de necessidades, foram chamados os especialistas, tanto no acervo produzido pelo clero, como também na monarquia, aqueles que a gente chama os que escreviam nas bibliotecas, etc. E foram convocados para dar um mínimo de organicidade naquela massa documental, tá? Então, as metodologias foram sendo criadas e as linguagens próprias de arquivo a partir desses princípios essenciais de quê? De ordenamento. Então, veja, se você tem um arquivo organizado, seja em sua empresa, seja no seu departamento, seja na sua instituição, seja na sua residência, você não perde tempo procurando papéis. Você busca o papel. Veja a diferença, tá?
Então, a organização é o princípio que rege toda arquivística, beleza? Só que não é uma organização aleatória, nem é assim, de qualquer maneira, no bom senso. Ela há uma técnica, há toda uma metodologia para transformar esses arquivos em algo que realmente faça sentido e que seja produtivo para a instituição. Então, há também, de se prestar atenção, de se observar, a independência de cada instituição. Foi o que a França fez em 1790 ao criar o Arquivo Nacional. Por quê? Porque ela viu que eram muitos conjuntos de documentos, das quais de natureza diferente. Então, a instituição, ela termina seguindo essa mesma dinâmica. Por quê? Porque a engenharia, ela vai ter uma produção própria de documentos. Contabilidade vai ter a sua própria produção. O setor de recursos humanos também vai ter tipos diferenciados de documentos. A comunicação também, o que a gente chama a CIPA, que é o cuidado da segurança na saúde, né? Também vai ter. Você tem o jurídico, que é a produção do conhecimento jurídico, ela é bastante diferenciada do que a gente chama da engenharia, do almoxarifado, não é? Cada um vai ter sua competência. E para que você permita que essas competências elas tenham visibilidade, elas possam falar e possam operar de maneira bem interessante, bem célere para a administração, é preciso que essas estruturas informacionais estejam bem organizadas. Minha gente, vocês tiverem alguma dúvida no que eu estou falando, façam um sinalzinho, tem uma mãozinha aí que vocês podem levantar, aí vocês podem fazer, que aí a gente interrompe, tá? E dá continuidade, explica e dá continuidade, ok? Pode fazer algum sinal assim, ó, com a mãozinha. Ok, obrigada, Marília, quase me achará. E aí, veja, só que como a França também recolheu documentos provenientes do que anos e anos da monarquia e, obviamente, da burguesia incipiente, né, dos mercadores, dos navegadores, era preciso também ter cuidado com a documentação mais, o que a gente chama, mais sensível em relação às relações entre outros países. E aí surge o conceito de diplomática, que é diferente de diplomacia, tá? Diplomática que vai entrar na essência do documento, vai entender o que é que aquele documento significa, qual é o seu papel dentro da organização, qual a sua representatividade. Então, o estudo do documento em si, tá? Com suas... o que é essa tipologia, com sua importância, a sua ligação dentro da estrutura orgânica da SEASA, tá? É chamada de diplomática, certo? O estudo desse documento, a essência desse documento, como ele surge, para que surge e por que surge, né? Qual a finalidade dele e a importância dele na organização, beleza? E a paleografia são o que a gente chama atividades, são estudos, conhecimentos paralelos, auxiliares ao estudo da arquivística. Então, a paleografia é o estudo da grafia antiga. Se você pegar, por exemplo, eu passei quase 20 anos da minha vida trabalhando no arquivo público, e lá, o arquivo público estadual Jordão Emerenciano, e lá eu fui responsável pelo setor de documentos permanentes. E a gente tinha documentos lá, inclusive, da relação entre Portugal e sua colônia, escrito e assinado pelo rei de Portugal. Era de 1534 esses documentos. Então, a escrita naquela época era diferente da escrita hoje. Você vê que, com o passar dos anos,
os acentos são tirados, algumas palavras novas surgem, e você tem uma série de novas mudanças que mostram que a linguagem, ela não é estática, ela é dinâmica e ela acompanha seu tempo. Então, o estudo da paleografia, o estudo da escrita antiga, também é uma ciência auxiliar ao conhecimento da arquivística. Veja, eu tenho o conceito de arquivística, que é isso que a gente vai mostrar agora, tá? Que é a ciência que estuda a natureza dos arquivos, os princípios de sua conservação e organização e os meios para a sua utilização. Então, qual a diferença da arquivística para a arquivologia? Quando eu falo de arquivística, eu falo da ciência, de forma geral, e das técnicas que eu vou utilizar para organizar determinados conjuntos documentais. E quando eu falo em arquivologia, eu estou falando da ciência em termos teóricos, tá certo? Que fundamenta todo o trabalho que a gente chama teórico, metodológico, que vai conduzir aquela organização. Veja, arquivística, de forma sintética, é a técnica, e arquivologia é a teoria. Beleza? Alguma dúvida? Se qualquer coisa, sinalizem, tá, gente? Então, vamos lá. O Dicionário de Arquivologia do CIA, que é o Conselho Internacional de Arquivo. Essa CIA daqui não é aquela CIA dos Estados Unidos, não, viu? O Dicionário de Arquivologia do Conselho Internacional de Arquivo diz que a arquivística é a disciplina que trata dos aspectos teóricos e práticos dos arquivos e de sua função. Veja, os arquivos, todos, quando são produzidos, eles têm uma função, certo? Então, o campo de ação da arquivística, né? A gente tem o objeto, são os arquivos, claro. A finalidade é oferecer a informação de forma rápida, célere, completa, né? E fácil de localizar. Essa é a... E o método, você tem um método que pode ser seriado, tá? Seja por ano, na forma de arquivar, seja por assunto, seja por tipo de documento. Princípios e normas também fazem o campo da ação da arquivística. E a procedência desses documentos, que aí a gente entra, mais uma vez, para o conhecimento dos estudos do arquivo que nos foi legado pelo Estado moderno da França, tá? Essa teoria de fundos surge lá, e vocês vão saber por que ela surgiu. O que significa o fundo? Não é o fundo de pensão, não é o fundo monetário, tá? O fundo é a totalidade de documentação produzida e recebida por uma instituição ou pessoa e conservada por esta ou aquela para fins probatórios. Por exemplo, para fins emocionais, memoriais, também pode ser, tá? Então, veja, você tem arquivista, é o mundo que vai tratar desses arquivos. Então, você tem uma ciência, infelizmente, e aí eu chamo a atenção para vocês, o estado de Pernambuco é riquíssimo em história. Nós fomos uma das colônias mais prósperas aqui, produzimos a riqueza, o ouro branco que mudou a face, né, do mundo em termos comercial. E, no entanto, nós temos um repositório riquíssimo sobre esse período e, no entanto, nada temos para formar profissionais nesta área. Nós não temos um curso de graduação em arquivologia, nós não temos um curso de gestão em arquivos. Eu, enquanto estive no arquivo público, eu fazia uns cursos, eu ministrava uns cursos pelo antigo IRH e depois pelo Cefosp, sobre gestão documental, e era sempre muito sucesso, o pessoal ficava muito animado. A gente já tentou, como profissional,
fazer uma implementação de um curso desse lá pela Rural, como também pela Federal, o professor Marcos Galindo e outras iniciativas nesse âmbito, e também pela UPE, com a professora Maria Lana Monteiro, mas, infelizmente, tem a própria MEC, ele estabelece algumas normativas. Quais são? Ele diz o seguinte, a exigência, que 80% do quadro de profissionais para a abertura de um curso dessa envergadura tem que estar formado na área e tem que ter 80% de profissionais da casa. Aí complica. Esse é o gargalo que ficou e que impede que a gente, até hoje, implemente um curso de arquivo. Por quê? Porque se não tem um curso de gestão aqui, como é que você vai criar? Você vai ter uma universidade que tenha 80% do curso de arquivologia com formação na área. É impossível. Com muito sacrifício, à época, foi uma luta muito grande, a gente conseguiu a especialização e conseguimos, junto com o professor Marco Galindo, implementar na UFPE o curso de Ciência da Informação, que associa as 3 eixos, biblioteconomia, arquivologia e também um pouco de TI. Então, mas não é um curso que forme exclusivamente na área de arquivo, certo? E aí, eu vou pedir a Robério que passe o próximo, porque a gente dá continuidade ao que a gente vê. Aí, veja bem, para essa implementação dessa arquivologia, é preciso que haja também normas únicas, tá? Estava dando acesso aqui, mais 52 participantes. Olha, sejam bem-vindos quem chegou agora. Necessidade de normas únicas, ISAD-G e NOBRAD. Vocês sabem o que significa isso? Veja, a gente não pode fazer uma descrição desses arquivos para facilitar a sua localização, que não seja sem que você beba dessas 2 fontes, tá? Primeiro, por quê? O ISAD-G, um grupo de profissionais de primeira grandeza e experiência, em 2005, se reuniram na Suíça e lá diversos países, né? Dinamarca, Suíça, França, Espanha, Portugal, Estados Unidos, Canadá, né? Se reuniram para criar uma norma de descrição em arquivo que identificasse cada documento dentro dessa organização, mas que fosse um padrão para todos os países que comungassem com essas normas. Essa mesma padronização foi inspirada, né, no CDU, no Código de Classificação Único para as bibliotecas. Então, eles pensaram, bom, se as bibliotecas têm, a gente também, na área de arquivo, podia criar. E foi aí que surgiu as normas internacionais de descrição em arquivos chamadas ISAD-G. Esse ISAD-G ficou em experimentação por esse mesmo grupo de estudo, durante 3 a 4 anos, até que um dos brasileiros que era do Arquivo Nacional, que participou desse grupo, resolveu criar uma norma com a cara do Brasil. E aí é chamada a norma nossa, que é inspirada na ISAD-G, é uma adequação para o Brasil da ISAD-G, para a nossa realidade, ela é chamada de NOBRAD, Normas Brasileiras de Descrição em Arquivo. Essa NOBRAD, vocês podem baixar o link, e aí eu vou passar, na apostila de vocês tem também. Vocês podem baixar o link do Arquivo Nacional, e lá vocês vão localizar. Pode fazer download, baixar o ISAD, baixar o NOBRAD, baixar o ISAAD, que é as normas de descrição das autoridades informacionais, né, competentes. O ISAA-CPF é como se fosse um código de identificação das autoridades guardiãs de arquivo.
E aí você tem todo esse material e mais, muito mais alguma coisa lá no site do Arquivo Nacional. Lembrando que o Arquivo Nacional é a autoridade máxima da arquivologia nacional. É o órgão que guarda toda a documentação do Poder Executivo Federal. Embora que, sendo do Poder Executivo Federal, vamos dizer assim, essa organização, ela também recebe documentos provenientes de alguns que a gente chama fundos particulares, de pessoas que tiveram, por exemplo, Oscar Niemeyer, uma grande repercussão no social. Elas recebem documentos dos chanceleres, documentos que diz respeito à diplomacia. Você tem alguns setores que do judiciário e que envolve a questão da diplomacia, também que enviaram muitos documentos, acervos, conjuntos documentais para o Arquivo Nacional. Então, a evolução e a prática da arquivística, que começou de forma incipiente, começou de forma meio capenga, né? Mas querendo muito acertar, ela vai se organizando e se propagando, e ela parte para algo mais, vamos dizer assim, consolidado, mais e com escopo, né, com mais condição de ciência, né, mais proficiência. Então, a sistematização e a conservação dos conjuntos documentais passam a ser um foco, um objetivo também do Arquivo Nacional da França, porque ela viu que o volume de documentos era enorme, precisava dar uma organicidade naquilo ali, precisava dar uma lógica, né, de guarda, de arquivamento, mas também aqueles conjuntos documentais precisavam de conservação, porque muitos foram recolhidos de forma apressada, e muitos de guerra, documentos de guerra, vinha inclusive com sangue, tinha muita areia, porque foram recuperados destroços, e aí muitos desses documentos também, eles passam a guardar, serem documentos de testemunhos escritos. Muitos, por exemplo, uma das coisas que a França mais tinha dificuldade de promover o que a gente chama a construção, a criação do Estado Nacional, era porque o território geográfico era muito fragmentado. Na Europa, vocês bem sabem que, por conta do feudalismo e da herança, vamos dizer assim, que muitos reis receberam, muitos monarcas, muitos nobres receberam em locais diferenciados, faziam com que mapa, ou geograficamente falando, da Europa, passasse a ser quase uma concha de retalho. E isso, na hora de recolher essa documentação e dar uma organização, isso criava uma confusão tão grande que vocês não imaginam. Então, eles passaram a ter uma preocupação em sistematizar a guarda dessa documentação e promover condições para a conservação desses documentos, não só como prova, elemento de prova, mas também de testemunho daquilo que foi feito pela aquela nação, aqueles povos durante aquele período e passando até os dias de hoje, né? Livros e documentos de arquivos também tem também uma própria lógica, né, de guarda para essas próprias uso futuro, né? Então, veja, agora, dito essas palavras iniciais, para vocês se ambientarem com o universo da arquivística, eu vou passar agora ao que a gente chama, né, propriamente do conjunto de informações sobre o documento e sobre o arquivo. Aí eu pergunto a vocês, se estão olhando aí, clica mais, sim, clica mais uma vez.
Olha, Robério mostrou agora para vocês, e aí você tem qual das figuras, para vocês, cada um de vocês, qual dessas figuras representa o seu arquivo? É um livro aberto, tá? Seu arquivo é representado porque ele é bem organizado, é um ambiente muito tranquilo, com flores, é muito enfeitado, é um espaço, vamos dizer assim, bucólico, é um espaço extremamente harmônico, ou você vê seu arquivo como um cofre que deve estar fechado. Qual dessas figuras, a rigor, claro que não precisaria ser exclusivamente ela, mas com um peso assim maior, qual dessas vocês apontaria que representaria melhor o arquivo de vocês? Pensem o cofre, né? Breno, o jarro, Maria José, quem mais? Cofre, Nath, Maia. Vamos lá, bem rapidinho. Luciana Granja, livro, beleza. Vitor, cofre. Camila Falcão, cofre, livro, certo. Quem mais? Todos vocês comungam, a maioria, livro e cofre, não é isso? Livro e cofre, livro, cofre, 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 cofre. Todas essas, cofre, muito bem, livro, Ingrid, Manuel Soares também, Flor, sim, claro. Todas essas figuras, na realidade, elas têm um pouco, né, da alma, ou o que a gente chama do espírito do que seria um arquivo. O arquivo, ele deve estar aberto, acessível à informação, tá? Por quê? Porque quando você busca, você precisa dessa informação, ela não pode estar trancafiada, ela tem que ser de amplo conhecimento, né? Por parte de todos daquela organização. Também seu espaço de arquivo, ele não precisa ser uma bagunça, não precisa ser um lugar pesado, um lugar escuro, frio, fedendo a mofo. Ele não precisa ser um lugar que bote você para baixo, né? Porque a ideia que se tem de arquivo é que, tá lá atrás, tá lá no arquivo morto. Isso é uma nomenclatura extremamente ultrapassada. Não utilizem mais arquivo morto jamais. Porque se ele é morto, para que ele existe? Não tem lógica isso. Então, veja, os arquivos, eles devem ter uma aparência, uma funcionalidade e vamos dizer assim, propósito dentro da instituição. A primeira seria o acesso livre à informação, que aqui está representado pelo livro, né? Todos podem ter acesso de forma universal. O segundo é que a gente passa, quase mais de 30 anos de nossas vidas dedicadas ao trabalho, não é verdade? Então, já pensou 32, 35, sei lá quantos anos, 40 anos, vocês imaginem estar trabalhando nos arquivos e lá você ter o convívio de um espaço feio, úmido, só guardando lixo, só guardando entulho. Bota lá no arquivo. Bota lá no arquivo. Tudo é o arquivo. E o arquivo não foi feito para isso. O arquivo é para ser um lugar salubre, né? Que você entre e tenha a sensação de estar bem, de bem-estar. O arquivo tem que ser limpo. O arquivo tem que guardar a informação. Ele não existe para guardar lixo. Ele não existe para guardar o que é inservível. Isso aí, incha. Nós, seres humanos, temos a tendência de guardar tudo que não presta. Pode observar, e tem, inclusive, uns programas aí nas redes, nas TVs abertas, que os acumuladores, já viram aquilo? É quando a gente parte de uma mania de guardar o que não presta e que não vai usar para acumular mesmo lixo e a gente se apegar àquilo como uma tábua de salvação. E aí isso termina passando a ser algo mórbido, né? Algo que é realmente uma alteridade do comportamento humano.
E, por fim, o cofre, né? Porque a imagem que se tem do cofre, dos arquivos, é um lugar de segurança. Sim, é um lugar de segurança. Claro, tem informações na instituição que elas devem ficar restritas aos locais que são de exclusivo interesse. E eu já tive várias experiências, inclusive em órgãos públicos, de vazamento durante os cursos que a gente estava fazendo, as capacitações, de vazamento de informações por parte de alguns setores, em momentos que não foram felizes, que não eram para ser ventiladas, e aconteceu o quê? Uma confusão na instituição. Houve greve, paralisação, por conta de uma informação que surgiu, na época, em sala de aula, né? E um comentário, esse comentário, ele termina chegando aos ouvidos do pessoal do sindicato, e isso vai promover uma greve. Uma greve porque alguns servidores souberam de forma antecipada que a ideia que eles tinham de aumento salarial não era aquilo que a empresa ia dar, a instituição. Pense no Buruçu. O curso foi suspenso porque houve a greve e a gente não concluiu, só veio concluir quase um mês depois. Então, veja, há informações na instituição que elas são passíveis de uso restrito, tá? Nem tudo pode estar escancarado, mas a informação essencial, aquela que vai impulsionar os fluxos de ações dentro da instituição, elas têm que estar acontecendo, tem que estar factível, aberta a todos, certo? E aquela de sigilo, de segurança, fica também guardada como local também de segurança. Então, vamos agora para a bateria, no caso de arquivos estruturais. Eita, perdi de ler. Sim, também. Repete de novo, por favor, essa última mensagem, parece que foi Ana, foi que colocou, não deu tempo de ler. Vamos agora para arquivos, ideias e conceitos. Agora a gente vai entrar na plataforma conceitual, tá? O que é um arquivo? Na realidade, vocês sabem o que é um arquivo? O que faz os arquivistas? Quem é culpada dessa opinião generalizada de que o arquivo não presta, o arquivo é morto, o arquivo... Bota lá no arquivo, as pessoas que estão já moribundas na instituição, que não serve mais para nada, bota no arquivo. Tudo que não presta, já notaram, o arquivo é um depósito. É uma guarda desordenada de tudo que a empresa quer esconder. Não é interessante? Você guarda lá. O resto do ar-condicionado, não deveria, mas o resto do ventilador quebrado, de um computador que talvez alguém vá usar, você vai... Vou usar um termo assim antigo da minha avó, mas que era bem... Acho que sintetiza bem. Você vai almofambando tudinho, achando que lá o arquivo é um local realmente destinado para você desovar aquilo que a instituição não presta. É verdade isso? Vocês acham que isso é verdade? Isso é pertinente? Isso ocorre na SEASA? Porque ocorre em vários órgãos, viu? Públicos e também, exato, Camila, órgãos públicos, privados, eu já vi cada realidade que você não imagina. E também federal, viu? Não vou, com certeza, infelizmente, exatamente. Infelizmente, essa é uma praxis, né, que ocorre e muito. Claro que alguns setores vão ter uma outra olhar, uma outra prática, uma outra forma de lidar com os arquivos, mas, no geral, tendo um lugar de espaço nos arquivos, eles terminam sendo espaço de depósito mesmo, de guarda de entulho. Então, o que é um arquivo, na realidade? O arquivo é a síntese daquelas 3 figuras que a gente viu. É um espaço de guarda de toda a documentação produzida e recebida por uma instituição, pública ou privada, certo? No exercício de suas funções, e que esses documentos servirão de prova dos feitos que ocorreu
naquele momento, um dado momento histórico, ou num determinado momento de tempo daquela instituição. Então, o que fazem os arquivistas? Os arquivistas, eles preparam, eles organizam, eles limpam, higienizam, eles organizam cronologicamente, tipologicamente, por tipo de documento ou por assunto. Eles mantêm o controle dessa documentação para quando alguém precisar, vai lá buscar e presta essa informação a quem está precisando. E quando esse arquivo ele foge a esse padrão, então é porque ele está completamente distanciado do que é realmente um arquivo. A importância de um arquivo está só na antiguidade dos documentos? Vocês acham que só a importância do arquivo está nisso? Ou o arquivo é importante por outras questões? E que questões seriam essas? Podem se manifestar. Quem acha que os arquivos é importante só pela antiguidade dos documentos, sinalizem. Ninguém? Então, vamos lá. Arquivo é memória, exatamente. Arquivo é memória, arquivo é prova, arquivo é vida. Só para vocês saberem, tá? E aí, veja, no dicionário internacional, né, de arquivos, esse termo arquivo, ele pode ser aplicado no edifício que contém documentos, está lá no arquivo, né, na sala, no espaço, no depósito, está lá no arquivo. Ele também pode ser aplicado ao móvel que guarda os documentos, que nesse caso pode ser um arquivo de aço, pode ser uma mapoteca, pode ser um arquivo deslizante, né? Tá? Pode ser um lugar que guarda os documentos, que poderia ser um armário, poderia ser uma pasta, poderia ser uma caixa, né? Então, e pode ser, que é o que a gente vai tratar agora, o conteúdo que estaria ali armazenado. Beleza? Então, as aplicações para o dicionário do termo arquivo servem para essas realidades. Arquivo, no caso, é a soma de 3 elementos, tá? Documentos, mais organização, mais finalidade. Não existe arquivo sem documentos, não existe arquivo sem organização, porque sem estar organizado, ele não pode cumprir a sua finalidade. Se os arquivos não tiverem organizados, preparados, catalogados, dentro dos seus devidos lugares, ele não poderá cumprir a função para a qual foi criado. Qual vocês acham que é a função do arquivo? Breno? Qual que você acha que é a função do arquivo? A função do arquivo é informar. Simples, né? Eu informo através dos documentos. Por quê? Porque os documentos são registro do que foi sacramentado num dado momento histórico. Então, o arquivo, no conceito clássico, é o conjunto, um ou mais conjuntos de documentos, seja qual for a sua forma, o suporte material, acumulados em um processo natural, por uma pessoa ou instituição pública ou privada, no transcurso de sua gestão, conservados, respeitando aquela ordem, para servir como testemunho e informação para a pessoa ou instituição que os produz, para os cidadãos ou para servir como fonte de história. Aí, quando os arquivos servem como fonte de história, a gente diz que esses arquivos têm um peso histórico-cultural, ok? Alguma pergunta, alguma dúvida até agora, por favor, manifestem que a gente dá uma parada para explicar, certo?
Arquivos, origem e informação, dualidade e perspectivas. Etapa pré-arquivística, né? Da criação e formação dos documentos dentro da entidade produtora. Nessa fase pré-arquivística, quando todos os setores estão produzindo dentro daquela unidade, daquela organização, conserva-se tudo, porque não se sabe exatamente quando se vai precisar daquele documento, a importância de guardar aquele documento e por que ou até quando ele deve ficar ali retido, tá? Seja no setor corrente, que é aquele que está tramitando com frequência, seja guardado lá no depósito. Então, como não se sabe, tá, se vai ter usos desse documento mais para frente, então conserva-se tudo. Por via das dúvidas, é melhor guardar do que eliminar, beleza? Só que quando você faz isso ao longo de anos, vamos dizer, quantos anos tem a SEASA? Então, 100 anos. Já pensou? 100 anos você só acumulando? 70 anos só acumulando? Nunca você jogou nada fora? Então, vai chegar um momento que não vai haver espaço para você guardar mais nada. Esse é o primeiro sintoma, né? Mas o segundo é que você vai guardar muita coisa e isso vai dificultar localizar aquilo que é realmente necessário na hora que você precisa, tá? Então, etapa arquivística é de domínio total do arquivista. Por isso que quando ele sai, a documentação sai da fase corrente, é importante que tenha naquele determinada entidade, naquela organização, seja pública ou privada, o local direcionado para o arquivo geral. Por quê? O arquivo geral é a entidade dentro daquela organização responsável para cuidar dessa documentação, para fazer a triagem, para dizer o que é que é preciso ficar guardado e o que é que pode ser jogado fora. E aqueles que ficarem guardados estarem sempre organizados, totalmente prontos para qualquer momento serem buscados. Como eu disse a vocês, arquivo não é o local de você procurar, é um local para você buscar. Quando eu vou buscar a informação, veja bem, quando eu vou buscar a informação, eu simplesmente sei exatamente onde ela está. Quando eu vou procurar, eu posso revirar caixas, estantes, posso revirar arquivos e eu não vou localizar com a facilidade que deveria se ele tivesse certo lá no cantinho e de forma célere eu poderia buscar, tá? Esse é o grande problema. Então, a etapa arquivística é de domínio total do arquivista. A documentação entra já em seu espaço físico, que seria o espaço, o arquivo geral, e lá não se conservam todos os documentos, apenas aqueles que têm valor administrativo até um certo período, até uma temporalidade, e os históricos, certo? Que são os arquivos permanentes. A gente vai ver depois direitinho como é que fica. Então, você vê, de acordo com o seu produtor, os arquivos, eles podem ser públicos, privados, e agora, que é uma coisa mais de personalidades, pode ser também particulares, tá? De acordo com a sua atividade, ele pode ser indiciais, militares, municipais, pessoais, eclesiásticos, de empresa. E dentro daquela empresa, vamos dizer que seja uma empresa de dedetização. Os arquivos vão ter subdivisões em conformidade à natureza daquela empresa. Por exemplo, o Detran vai produzir toda a documentação referente ao licenciamento do veículo, ao controle da frota e ao controle do condutor. Então, o Detran, ele vai produzir um conjunto documental que só vai existir lá no Detran e a nível nacional no CONATRAN, certo? Como também a Secretaria de Educação, a Secretaria da Saúde,
vão produzir documentos específicos de acordo com a natureza de suas atribuições, ok? Alguma pergunta? Se tiver dúvida, pode parar. Então, pode passar, Roberto. Essa fase já passou. Aqueles que estão com a internet com problema, não se preocupe, porque esse material vai ficar à disposição de vocês nessa sala virtual que é no YouTube, né, Classroom, além de eu mandar para a comissão todos os slides para também deixar disponível para vocês, certo? Não se preocupe. E ali, as aulas, como está sendo aqui, elas estão sendo gravadas. E vocês vão poder revisitar todas as vezes que quiserem ouvir, certo? Então, classificação de arquivos. De acordo com o tipo de documento e idade, os documentos podem ser correntes, intermediários ou permanentes, ou históricos, tá? Permanentes ou históricos. E quanto à finalidade, administrativos ou históricos. Então, a fase corrente é a fase em que o documento foi gerado. O documento está em tramitação. Todo aquele impulso, toda aquela necessidade que fez gerar aquele papel, aquele documento, ela ainda não foi resolvida. Então, aquele papel, aquele documento, aquele memorando, aquela CI vai estar aquele ofício vai estar em tramitação dentro da organização. Então, ele está na fase corrente. Quando foi solucionado, tá? Quando foi solucionado o objeto para qual este documento foi criado e a administração está satisfeita, então, ele não vai precisar ser mais manuseado, porque já foi solucionado, então, para que ficar mexendo? Aí vai para a segunda fase, que são os arquivos intermediários. Bom, eu não estou mais usando, mas pode ser que alguém, tá? Pode ser que alguém vá precisar. Então, por via das dúvidas, vamos, né? Por via das dúvidas, vamos guardar. Então, ele vai para o arquivo geral. E lá vai ficar sendo guardado por um tempo que pode ser de 5 até, isso pela, que eu estou falando, pela legislação ou literatura arquivística. Ele pode ficar de 5 até 30 anos nos arquivos intermediários, aguardando, tá, uma autorização para eliminação ou um estudo para a transição dele para os arquivos históricos, porque nos arquivos históricos já foi confirmado de que ele tem um valor probatório imenso e que ele não pode ser eliminado de jeito nenhum. Um exemplo disso, uma ata de criação de uma grande ação dentro da instituição. Outro documento consultivo, o organograma, mudança de toda a orientação, toda a organização da SEASA. Esses documentos, eles não podem ser eliminados, tá? Uma ata de uma assembleia que vai deliberar algo que vai servir de normativo para a instituição, ela não pode ser eliminada. Então, esses documentos ficarão à disposição de um outro arquivo chamado arquivo permanente. Ele vai ter um outro tratamento, um outro cuidado, porque agora a ideia é que ele dure muito tempo. Ele tem uma vida longeva. E, para isso, você precisa conservar essa documentação para que ela tenha realmente um tempo de vida bem grande. Quanto à finalidade, os documentos eles podem ser administrativos ou ter uma finalidade histórica. A finalidade administrativa é aquela que eu já pontuei para vocês. Ver resolver alguma demanda. Por exemplo, esse memorando que vocês receberam de Alexandre, informando o curso, ele tem uma finalidade, né?
todos foram convocados e todos estão aqui participando. Beleza. Essa administração, esse vai ter um tempo de interesse na administração. Depois, eles ou vão ser guardados como prova de que isso aconteceu, tá? Sim, vocês vão ter direito a certificados, viu? A participação nesse curso. Eu esqueci de dizer, mas vão ter direito a um certificado que vai servir já para a formação de vocês. Quanto ao conjunto de documentos, eles podem ser singulares, simples ou múltiplos. Um exemplo de documento singular é um ofício, tá? Um exemplo de um documento múltiplo é um dossiê, é um processo de licitação. Tem tanta coisa no processo de licitação, né? Tem um contrato, tem a proposta, tem a vistoria, tem a base legal, enfim. Tem a comissão que participou da licitação, nomeada, tem a autorização do presidente, tem uma série de coisas. Então, esses documentos representam isso. E quanto ao suporte, eles podem ser comuns, com papel, né? Ou pode ser especiais. Por exemplo, se a gente for remeter ao passado, pode ser a pessoa um documento em pergaminho, ou como um que tinha lá no arquivo, que foi feito a base de como é? Linho. E o documento foi escrito uma base de linho. Então, ele é guardado as 7 chaves, a trama todinha, a coisa mais linda do mundo. Mas não é acessível a todos, porque ele realmente pode se fragmentar. Como exemplo de outros suportes especiais, hoje a gente tem o quê? Hoje a gente tem uma outra dinâmica desses, que a informação vem via online, né? Eletrônica, vem via, está no pendrive, está nas nuvens. Veja. E também, como exemplo desse suporte especial, você tem uma fotografia, uma planta. Eu me lembro que uma vez eu fui dar uma capacitação ali em Lourdes, e a gente, quando foi visitar o arquivo e ver, menina, as plantas todas assim, enroladas naqueles, tipo, cano de PVC, né? E aí outras estavam, assim, em cima dos armários e tal. Então, a gente o tempo que a gente foi tratando, olhando e tal, e achamos uma planta, a coisa mais linda do mundo, em aquarela, pintada a bico de pena, em aquarela linda, linda, colorida, perfeita, do Porto do Recife. E estava lá, ninguém tinha conhecimento, de 1782. Imagine. Aí foi recolhido. Hoje, essa planta está ali, como o órgão era da Prefeitura do Recife, foi encaminhada para, como é que diz? Forte 5 Pontas, onde fica ali com Betânia, né? O Museu da Cidade do Recife. Então, veja, dentro dessa classificação de arquivos, você tem a multiplicidade de suportes, e esses suportes hoje cada vez estão mais dinâmicos, né? Estão mais sofisticados. E essa cadeia toda, tá? Que envolve os arquivos, também elas representam, tá? Essa cadeia toda, elas representam algo bem interessante, que é o quê? Há uma ética por trás dos trabalhos que envolvem os arquivos. Há uma ética arquivística, né? A palavra ética vem do grego ethos, que significa morada humana, abrigo, protetor. Veja, como as coisas confluem, né, para esse espaço. Então, a ética é um conjunto de princípios e disposições voltadas para o homem, as ações do homem, né, cujos objetivos é balizá-la, né, é a referência para os seres humanos em sociedade. Tem compromisso com a universalidade, tá?
E a moral é a regulação dos valores e comportamentos considerados legítimos por uma determinada sociedade, um povo, uma religião, uma tradição, uma cultural e etc. Não tem compromisso com a universalidade. Então, esse conjunto de princípios e disposições, para os arquivos também eles estão regidos, né, por uma série de normas. Né? O que é um código de ética? É um acordo explícito entre os membros de um grupo social. E o objetivo é explicitar como aquele grupo social pensa e define sua própria identidade política e social, como se compromete a realizar seus objetivos particulares de um modo compatível com os princípios universais dessa ética, né? E aí, o que essa ética se refere ao conjunto de valores e regras definidas por determinado grupo ou cultura e que é comum a todos. O conceito de ética também pode significar o conhecimento extraído da investigação do comportamento humano, ao tentar explicar as regras morais de forma racional. Então, veja, há uma ética para os arquivistas, tá? Há um padrão de conduta. Por exemplo, dentro da organização, eu não posso sonegar informações aleatoriamente. Eu tenho que estar fundamentado em algo para não dar acesso a determinadas informações. Eu, como chefe do arquivo, eu terei que ter essa. Ao mesmo tempo, eu também tenho que ter a mesma rotina, o mesmo padrão de comportamento para todos os servidores. Eu não tenho que, porque um privilégio para um, porque foi o presidente que pediu, porque foi... Não. Essa norma, ela tem que existir, independente dos atores que estão agora, nesse momento, conduzindo. Elas têm que existir para além disso, tá? A ética é responsável por definir certas regras de conduta do nosso dia a dia, como no caso dos códigos de ética profissional, que indicam como o indivíduo deve se comportar no âmbito da profissão, certo? E moral é o conjunto de regras que orientam o comportamento do indivíduo dentro de uma sociedade. Ela pode ser adquirida através da cultura, da educação, da sua formação em casa, da sua criação e do cotidiano, né? Das regras norteiam os julgamentos de cada indivíduo sobre o que é certo ou errado, moral ou imoral, e as suas ações. Os princípios morais de uma pessoa são os valores em que ela acredita. Resumidamente, os princípios morais refletem valores e crenças individuais, enquanto que os valores éticos são aplicados à sociedade e ao grupo, certo? Por que eu estou dizendo isso? De onde vêm os princípios morais e éticos? A ética é um padrão externo que pode ser fornecido por instituições, grupos ou cultura a qual o indivíduo pertence. Por exemplo, o advogado, policiais, médicos devem seguir um código ético estabelecido por sua profissão, independentemente de seus próprios sentimentos ou preferências. A ética também pode ser considerada um sistema social ou uma estrutura para um comportamento aceitável. A moral, apesar de ser influenciada pela cultura e pela sociedade, são princípios pessoais criados e sustentados pelos próprios indivíduos. Certo? E aí, o código de ética dos arquivistas. É o que a gente vai ver no próximo slide. Certo? Vocês entenderam, compreenderam direitinho alguma dificuldade nessa primeira bateria? Tem alguma dificuldade? São 15 horas e 19 minutos. Beleza? Então, eu posso dar um intervalo de 5 minutinhos, rapidinho, para vocês tomarem uma água, tá? E a gente volta com a outra bateria de assuntos. Pode ser? Então, vamos lá. Vou pegar uma aguinha também. Ok. O termo informação e conhecimento são quase sinônimos. Informação designa o conteúdo daquilo que permutamos com o mundo exterior ao ajustar-se a ele
e que faz com que o nosso ajustamento seja nele percebido. Viver, de fato, é viver com informação. Esse é outra máxima criada por Kevin McGarry em 1999, um especialista em tecnologia da informação que se aprofunda na ideia de conhecimento. E aí voltamos de novo com essa bateria de conteúdo já sobre arquivo, informação, conhecimento, para ver agora o que é o fundo de novo. Lembra que eu falei no slide anterior que era fundo? Pronto, agora o fundo de novo. O fundo é a totalidade da documentação produzida e recebida pela SEASA ou por qualquer pessoa e conservada por esta ou aquela, aí o complemento, como fim de prova e de testemunho. Só que essa documentação só tem valor se ela respeitar o princípio da procedência, ou o que a gente chama o respeito à origem e à ordem natural da qual ela foi criada. Por isso, este é o princípio pilar fundamental dos arquivos, tá? Ele é definido como aquele segundo o qual cada documento deve estar situado no fundo documental ao qual pertence e nesse fundo em seu lugar de origem, tá? Qual é o seu lugar de origem? Ele é um documento contábil. Ele é um documento dos recursos humanos. Ele é um documento do almoxarifado. Então, dentro da organização da SEASA, você tem múltiplos documentos sendo construídos, recebidos, manipulados diariamente. O conjunto desses documentos produzidos e recebidos chama-se fundo, tá? O fundo de arquivos da SEASA. O princípio da procedência vai determinar a condição essencial do arquivo, sua organicidade, resultado das atividades complexas como são. E veremos a classificação e reordenação desses conjuntos documentais a partir dessa procedência. Por nenhuma razão, por nada nesse mundo, nada. De acordo com esse princípio, será permitido agrupar por matérias ou motivação onomástica, quer dizer, só porque tem o mesmo princípio, o mesmo nome, ou geográfico, ou de um processo, a gente pode agrupar documentos que não sejam dessa mesma fonte gestadora dele. Documentos que integram distintas séries de documentos, ainda que gerada na mesma dependência. Tal agrupamento só será permitido à margem da materialidade dos documentos mediante índices ficháveis à parte. Por exemplo, você não pode pegar um documento de licitação, tá? Que vocês que trabalham no setor sabem quais são, que compõem, quais são, pela própria lei 8666 e todo normativo que rege, você não pode pensar, tá? Em fazer a juntada nesses documentos de um documento de um servidor, a menos que esse servidor, essa juntada tenha sido feita porque há uma inter-relação desses documentos. Mas quando você fizer isso, em algum momento você vai fichar a parte porque colocou aquele documento ali que, em essência, não era para estar. Isso eu estou dando um exemplo, mas teriam outros, né? E aí a diferença da classificação agora. Classificar por fundos, né? É dividir ou separar um conjunto de elementos, estabelecendo classes, grupos ou séries, de tal maneira que estes grupos acabem integrados, formando parte da estrutura de um todo. Vejam, os documentos do RH são de RH, os documentos do jurídico são dos jurídicos, os documentos da contabilidade são da contabilidade e os documentos do almoxarifado são de outro e da presidência outra, certo? Eles fazem parte do grande conjunto documental que é SEASA. Mas em nenhum momento eu vou poder misturar documentos da licitação com documentos da presidência, tá certo? Por quê? Porque
vai dar confusão e eu vou tirar esses documentos da sua base originária na qual ele foi gerado. Segundo Schellenberg, a classificação significa arranjo de documentos, de acordo com o plano ideal para tê-lo disponível no uso corrente. Eu vou arranjar, eu vou juntar tudinho da mesmo conjunto documental no mesmo canto, organizar cronologicamente e por assunto, e vou dar a classificação por pastas. Aí sim. Materialização da classificação. Teremos que distinguir sempre 2 níveis ou estágios. O primeiro se identifica com a estrutura ou funcionamento da instituição, tá? Por exemplo, seu organograma, os órgãos e funções. E corresponde a seções e subseções, ou grupos e subgrupos. O segundo nível, que equivale às séries documentais, que são os assuntos, funções, os conjuntos e tipos de documento. Estão cansados? Deve estar. Mas o que eu quero mostrar a vocês é o seguinte. Esta organização que eu estou apresentando a vocês será respeitada no momento da gente construir, que é o objetivo maior da nosso encontro ao final, construir também o instrumento de gestão documental da SEASA. São 2 instrumentos de gestão documental que existem. Um é a tabela de temporalidade de documentos, que a gente vai trabalhar ela mais na frente, eu não vou me aprofundar agora. E o outro é o Código de Classificação de Documentos. Quando eu distribuo, de acordo com o organograma e as hierarquias, naquelas caixinhas que vocês conhecem do organograma, o que é documento da presidência, o que é do jurídico, o que é da licitação, o que é da contabilidade, o que é do RH. No momento que eu classifico cada documento desse por departamento, por níveis, né, que chamam, dentro da estrutura de funcionamento, eu vou designar numeração, um código, que é um número, correspondente para cada conjunto documental daquela pasta. Alguma dúvida? Isso é um princípio que vai estar na base da construção da tabela de temporalidade, que é o instrumento de racionalização criteriosa que será adotado pela SEASA, ok? Classificação e ordenação são significados ambíguos. Não confundir. Classificar significa separar, dividir um conjunto de elementos, estabelecendo classes e grupos, tá? E ordenar é unir esses elementos que eu já tinha separado, que são iguais, de cada grupo, e dar uma ordem, tá? Que pode ser por data, por alfabeto, por tamanho ou por número, por assunto, certo? Os arquivamentos documentais e o seu paralelismo com os instrumentos de descrição. O que é o fundo e o que é a seção. É o que a gente vai ver. Fundo. Tá certo, Maria José. Pode ir com calma. O material depois vai ficar disponível. Já estou no fim dos slides. Fundo é a totalidade da documentação produzida por nada. Vai com Deus. Amanhã volte. A totalidade da documentação produzida e recebida por uma instituição ou pessoa e conservada por esta ou aquela para fins de prova, testemunho, né? Esse é o fundo, é aquele conceito. Veja que eu vou e volto várias vezes nesse conceito para que vocês fixem bem. A seção é uma divisão artificial desse fundo, tá? As seções dos grupos documentais reunidos em atenção à sua origem, integradas pelos papéis procedentes de uma instituição ou divisão administrativa importante, como organização e fins conhecidos. Pode ser subdividida em subseções com funções e atividades delimitadas e próprias. Tá vendo? Então, um fundo eu subdivido em seção e uma seção eu posso subdividir em subseção, de forma que eu mantenha a lógica,
que vai do geral para o particular. E assim são as instituições. Vocês vão ver que dentro da SEASA vai ter a hierarquia máxima, que é o local de decisões. Depois ela se desmembra em departamentos, diretorias, e dentro dos departamentos, gerências, outra divisão são as seções, até chegar à última atribuição ou tarefa que tem dentro dessa lógica informacional, certo? As séries, cada seção ou subseção está integrada por documentos agrupados em séries. Por exemplo, eu posso pegar dentro da hierarquia da informacional da SEASA. Eu tenho a SEASA cuida de abastecimento, né? Então, dentro dessa competência dela, eu vou desmembrar essas competências e vou reunir em cada uma dessas competências aqueles conjuntos de documentos que dizem respeito àquela dada função, atribuição, certo? E juntar depois dentro dessa lógica do geral para o particular. Então, cada seção ou subseção está integrada por documentos agrupados em séries como resultado e testemunho de atividades concretas. Cada série corresponde à mesma tipologia documental, ou mesmo assunto, ou mesma função. Então, veja, eu posso reunir todos os documentos referentes à engenharia, às obras de engenharia que foram colocadas, foram implementadas na SEASA. Veja que quando ela começou, ela era um núcleozinho pequenininho. Hoje ela se expandiu. Tem fotografias aí que na presidência, na sala da administração, que não correspondem nem mais à realidade, porque eles saíram construindo tanto, ampliando tanto o terreno da SEASA, que agora ela já não é mais parecida com o que foi criada inicialmente, mas é a mesma instituição, ok? O item documental, cada uma dessas séries, por sua vez, está integrada por uma peça singular, individualizada, ou item documental. Por exemplo, dentro dessa hierarquia, veio da presidência a autorização para ampliação que recebeu do governador, etc. Ampliação do parque de abastecimento da SEASA, beleza? Certo. Eu vou pegar, dentro desse conjunto documental, vou dividir as séries e eu vou trabalhar com todas as plantas de ampliação daquele setor ali. Então, eu vou pegar as plantas e ela vai ser um subitem, tá? Ela vai ser uma série. Plantas de ampliação da central de abastecimento. Essa série, ela vai ser, dentro dela, ordenada por data, ano, tá certo? De maneira que ela vai estar integrada ao todo, mas dentro da sua especificidade, que só são as plantas, ela vai ter uma organização por data, por assunto, por item e por função. Entenderam? Cada uma dessas séries, por sua vez, está integrada por uma peça singular individualizada, que é uma planta, por exemplo. Uma peça, dentro desse exemplo, uma peça pode ser uma planta do terreno, tá? Porque as partes que eu integro nasceram e têm sentido enquanto estiverem unidas no conjunto, claro. Eu não vou pegar uma planta de ampliação da SEASA e jogá-la num canto que não tenha nada a ver. Por quê? Porque ela faz parte de um conjunto, né? E aí veio, dentro dessa ideia de conjunto, a gente tem o conjunto de atividades, que são as funções, né? Deixa eu ver aqui, meu Deus. Agora eu passei demais o... Assim, agora. Princípio de organização de documentos, tá? Aplicação do princípio de proveniência.
aquele segundo o qual cada documento deve estar situado no fundo documental do qual procede e neste fundo em seu lugar de origem. Antônia Herédia, a professora espanhola, Herrera, em 1998 ela escreveu isso. Para evitar que os documentos de origem diferente sejam misturados na fase permanente, as ordenações utilizadas nos arquivos correntes, ou mesmo classificações feitas anteriormente, devem ser mantidas no arquivo geral ou permanente, para que permaneça uma relação orgânica, elemento básico que define um documento de arquivo. Isso permite que os documentos possam ser organizados, arranjados, de modo que reflitam a organização e as funções que eu produzi. Ok? Esse é o princípio de organização estrutural. Definição de função. Considera-se função o conjunto de atividades que instituição exerce para a consecução de seus objetivos, que pode ser identificada como direta ou essencial, quando corresponde às razões pelas quais foram criadas, e os diferentes órgãos, entidades ou empresas, caracterizando as áreas específicas nas quais atuam, que seria atividade fim ou meio. E aí, veja, o pessoal, vocês estão parados sem ver porque o slide travou. Robério está tentando resolver. Certo? Vamos ver aqui. Se for já 4 horas, a gente vai parar e amanhã eu continuo. Ok? Deixa eu só confirmar aqui o horário. E concluir. Vou concluir esse slide. Mas vocês vão ter acesso, não se preocupe. Atividade fim. Todo órgão produtor de documentos vai ter atividade fim e atividade meio. Atividade fim é atividade direta, essencial. É aquilo para qual aquele órgão, aquela instituição existe. Por exemplo, o PROCAP é um hospital de servidor público exclusivamente voltado para cuidar das questões cardiológicas, né? Então, a produção do documento vai ser muito nessa linha. Além dos prontuários médicos, vai ter muitos estudos, laudos, tudo focando nessa questão cardiológica, certo? Então, a atividade fim daquele setor é esta atividade principal. E as atividades auxiliares são aquelas que permitem, de infraestrutura administrativa, que permitem que a atividade principal aconteça, que é fundamental ao desempenho concreto e eficaz da função essencial. Então, para que a SEASA, como setor de abastecimento, ela possa ser, né, o que é, ela produz documentos das atividades essenciais, fim, mas também ela produz documentos das atividades auxiliares, que é as atividades meio, ok? Então, quando a gente vai fazer a tabela de temporalidade, a gente vai incidir todo o critério na avaliação de documentos da atividade meio, porque essa atividade meio é uma atividade auxiliar, e ela, por ser auxiliar, ela é passível, ela poderá ser objeto de eliminação e descarte, mediante cumprir todos os requisitos que justifica a permanência daquele documento lá na organização. O órgão produtor é a instituição ou entidade juridicamente constituída e organizada, responsável pela execução de funções do Estado. Assunto é a matéria ou objeto que se trata. Contabilidade, pessoal, jurídico, finanças, administração, etc. E a espécie documental designa os documentos segundo o seu aspecto formal. É uma ata, é uma carta, uma certidão, um ofício, um decreto, um memorando, certo? Alguma dúvida em relação a isso? Tipologia documental. Os documentos de arquivo são aqueles que, produzidos
ou recebidos por uma instituição pública ou privada são passíveis, né, de... Cadê, meu Deus? Entrou aqui o negócio. Ah, certo. Os documentos são aqueles que, produzidos ou recebidos por uma instituição pública ou privada, constituem elemento de prova ou informação. Então, com isso, a gente conclui os nossos slides de hoje, tá? E amanhã a gente retoma com outra bateria de informação. Se tiver alguma dúvida, eu agradeço a atenção e me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida, tá certo? Obrigada a todos, boa tarde e até amanhã, 13h30. Tchau, Marília. Tchau, todos.